Ok, minha gente, já de volta. Pessoal, eu abri o programa de hoje, para quem chegou mais tarde um pouquinho, falando aí do caso do vereador Amós, que já deu no saco esse negócio, já encheu a paciência, mas continua. E eu recebi recebi um recado do Amós, que ele não quer vir ao programa, pelo menos agora ele não quer tocar nesse assunto. Está todo mundo muito abalado, ele teve uma perda na família também essa semana, né? Acho que no domingo. Ele perdeu uma pessoa da família, enfim. Está todo mundo muito abalado, ele não quer vir ao programa. Eu acho que está certo, é um problema dele. E até mandei um recado, ele é muito jovem, é muito garoto ainda, ele tem mais é que tocar a vida para frente, e é um vereador de primeiro mandato, e tem que tocar a vida dele. Tá? Se quiser bater um papo comigo, fora daqui também pode bater, estou aí à vontade, à disposição dele. Dê espaço para a Carol, que esteve aqui ontem no programa representando o pessoal do LGBT+, deram lá, falaram o que ela achou que tinha que falar, aliás, saiu-se muito bem. Eu gosto de ter a Carol aqui no programa, a Carol fala muito bem, né? Professora, é uma pessoa que tem uma cabeça legal. E, enfim, e aí hoje eu recebi o recado do Amós. Eu acho que essa situação já devia parar, mas com as redes sociais hoje é difícil, né? Fica todo mundo fomentando, aumentando, falando. Mas vamos aguardar aí os próximos dias e respeita aí o Amós, o recado que ele me mandou. Lógico, participando aqui do programa, Marilene, Bairro dos Funcionários, a Penha, a Lia, a Valéria, a Pastora Esther, todo mundo com a gente, meu tio, lá em Rio das Ostras, Oswaldo Carraceno assistindo a gente, participando também, e o pessoal da RCA nos acompanhando aí pela TV. Muito obrigado a todos. E deixa eu chamar a Carol, Luiz Cláudio Bandeira. Luiz Cláudio conversou com o vereador Amós. Então, Luiz Cláudio. Neste sábado tivemos mais um round do embate entre ativistas pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, contra o vereador Amós Laurindo, do DEM. O político almoçava em um restaurante com a família quando foi cobrado por 3 mulheres por ele não ter se retratado por sua fala em sessão da Câmara quando disse que pastores faziam um serviço à sociedade ao resgatar pessoas do homossexualismo. Os ânimos se acirraram no restaurante quando um rapaz que acompanhava o vereador tentou se pôr entre ele e as manifestantes, segurando no braço de uma delas. Imediatamente, as manifestantes se sentiram ameaçadas e protagonizaram um bate-boca, enveredando para uma manifestação mais enérgica, que culminou em ofensas ao vereador. Em sua rede social, o vereador se manifestou em frente à 110ª Delegacia de Polícia, onde registrou um boletim de ocorrência contra as manifestantes. Olá, meus amigos, vereador Amós Laurindo aqui. Pela primeira vez quero me pronunciar a respeito do infeliz ocorrido que eu presenciei juntamente com a minha família. Ontem foi um dia muito triste porque fizemos o sepultamento do meu avô e saímos do cemitério, paramos no restaurante para almoçar juntamente com a minha família. E ali eu vivi uma cena muito triste, um episódio horrível, um episódio de falta de educação, respeito, moral. Eu estava com a minha família quando um grupo vestindo camisa fora Bolsonaro, com uma linha esquerdista e com grande representação no partido PSOL em Teresópolis, do lado de fora já começou a me hostilizar. E enquanto eles estavam do lado de fora, eu não estava preocupado, muito tranquilo e também vivendo um período de luto. Mas a grande questão foi logo depois que eles decidiram sair, e de forma proposital, de forma maliciosa, um dos personagens ficou por fora, por trás de mim, com uma câmera na mão, e as outras 3 vieram. Não foi argumentar, não foi buscar sua democracia, mas sim afrontar, mas sim denigrir, mas sim de forma muito grosseira, de forma muito estúpida, ofender não só a mim, mas a minha família. Não respeitar o meu luto, não respeitar a memória da minha família, do meu avô, a minha família, e de forma muito pesada, denigrindo a minha imagem, criar uma confusão. O elemento que estava do lado de fora saiu
com um copo na mão, arremessou o copo, quase que pega na minha sobrinha, enfim. Direitos precisam ser também atrelados a deveres. Nesta segunda-feira, dia 20, no programa Hélio Carracena, Carol Quintana foi recebida para falar sobre a luta contra a intolerância LGBTQIA+, e teve a oportunidade de dar a sua versão sobre o ocorrido no sábado, dia 18. O que a gente alega é que o primo do Amós que começou toda a confusão, porque ele vem de forma agressiva e truculenta, pegando o braço da nossa companheira Laura, né, para tentar tirar e empurrar. É quando eu falo, não encosta nela, não encosta nela. E mesmo assim, ele não recua. Foi preciso que o nosso companheiro batesse na mesa para ele tomar um susto e recuar. Tanto é que você pode ver pelas próprias imagens do vídeo, o vídeo já está circulando na internet, vocês podem ver que até, inclusive, a companheira desse rapaz pega a mão dele e faz assim. Ó. Então, na verdade, o que está colocado, o Amós precisa contar a verdade. Né? O que está colocado é que o que a gente sofreu foi quase uma tentativa de agressão contra a mulher. E aí ele foi para as redes sociais me difamar, me caluniar. Eu ontem prestei um boletim de ocorrência online, tá? Relatando de fato o que aconteceu. Então, já que o Amós fez a ocorrência dele, eu também fiz a minha. A polícia vai averiguar os fatos, vai apurar quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Mas eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu sei o que de fato aconteceu. A Câmara de Vereadores divulgou nota em que reforça que a fala do vereador não reflete a posição e o pensamento do Legislativo Municipal. Um pedido de cassação do mandato do vereador foi protocolado na Câmara e o caso está na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Luiz Bandeira, para Diário TV. Ok, valeu, Bandeira, bela matéria. Nesse momento, eu acho que os dois lados, né, erraram, estão errando, continuam errando, ou para aqui, ou esse negócio vai ter consequências maiores aí, que agora foi para a delegacia, um deu parte, outro também, isso vai ter um desenrolar jurídico nisso aí. Eu acho que a situação deve parar. Afinal de contas, trata-se de componentes de pessoas de um partido político e também do LGBT1, LGBT+, e de um grupo do vereador Amós, do próprio vereador Amós. E como o Amós falou, o pessoal com camisa fora Bolsonaro, aí começa a misturar política que não teria nada a ver com isso, no fundo tudo é política, né? E está na hora de parar com isso. Eu, pelo menos, não estou querendo mais levar isso à frente, porque já ficou muito chato isso aí, os dois lados aí. E o Amós recebi seu recado hoje, a hora que você quiser, tá? Mas acho que já está na hora de você recolher e cuidar aí do que você tem que fazer. Ser vereador. Seja vereador, tá? Cuide do município. Vocês lembram daquela casa que estava caindo ali no Panorama? O cara teve um prejuízo enorme. A Paola foi lá e conferiu para a gente. Essa obra que fica no bairro do Panorama, que tinha liberação para construção e tinha também assinatura de arquiteto e engenheiro, aos poucos vem se tornando terreno como antes. Por oferecer risco à população, os vizinhos começaram a fazer as suas denúncias e foi então que a obra foi condenada. Desde então, pouco mais de 3 meses, a equipe de demolição vem trabalhando no local. Desde março de 2020, a construção vem preocupando os moradores da região. A base da casa, feita por pilotes de vigas de ferro que sustentavam os 3 andares, com peso retraíram. Segundo os vizinhos, as colunas estalavam e já estavam entortando. Por oferecer risco de desabamento, 4 residências na rua Oscar da Silva, que fica na Rua de Baixo, foram interditadas e seus moradores foram obrigados a buscarem lugares seguros. 2 famílias passaram a noite em um hotel e outras 2 alugaram casas. A obra acabou embargada por não ter um responsável técnico pela estrutura e por não respeitar os recuos e afastamentos conforme exige o zoneamento da área e ainda por estar suspensa e não assentada. A demolição agora está praticamente concluída e o que pode-se ver são poucos vestígios da construção, restando pouco para restabelecer a segurança na localidade. Ok, valeu, Paola. Então você viu que como essa denúncia saiu daqui de dentro do nosso programa, né? Quando terminamos aqui um bate-papo com o prefeito, o pessoal já estava ali embaixo aguardando por ele, né? Os vizinhos, o pessoal ali da região, né? E falaram, fizeram a denúncia da casa, logo depois, no dia seguinte,
a Secretaria de Serviços Públicos, junto com a Defesa Civil, foram lá e embargaram aquela obra. Um absurdo aquela obra. Era um absurdo. Era um troço pendurado. Que perigo estava aquilo ali. Mas já está sendo tirado de lá, né? Já está sendo desmontado. Teve que contratar uma empresa que veio de fora para desmontar a casa, né? Para desmanchar a casa, a obra. E o prejuízo do dono do terreno, do dono da obra, é enorme. Que ele já estava com a construção quase pronta. Uma casa de 3 pavimentos, quase tudo pronto, teve que desmontar tudo. Prejuízo enorme, enorme, enorme. Agora, alguém autorizou a casa a ser feita ali, né? Se alguém autorizou. Bem, minha gente, ele é advogado, é político, já bastante conhecido em Teresópolis, já foi candidato aqui na nossa cidade, candidato a prefeito, e hoje vai fazer um bate-papo com a gente aqui no programa. Geraldo Menezes. Geraldo Menezes, que morador aqui em Teresópolis, morador do Alto. Né? É no Alto, né, que você mora? Morador do Alto. E hoje com a gente aqui no programa. Geraldo, é um prazer ter você aqui, muito obrigado, bom dia e a casa é tua. Bom dia, Hélio Carracena, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando aqui. Meu bom dia à população de Teresópolis. E eu estou aqui para deixar minha contribuição cidadã naquilo em que nós pudermos levar para a sociedade, aquilo que puder ser útil para a sociedade. Eu estava falando aqui do Jacuz, né, que eu vi ontem ali próximo ao Ponte América, você sabe bem onde é. Isso, durante o intervalo a gente falou sobre isso, né? E ele me disse que numa propriedade que ele tem próximo ali, tem muito jacu, tem muito tucano, os animais estão voltando, né? Isso talvez em função da pandemia, que o homem parou de andar, diminuiu muito o volume de pessoas nas ruas, embora esteja voltando, mas parece que Teresópolis está querendo respirar um ar melhor. O que você pode ver, pode nos falar sobre enormes condomínios que estão sendo feitos em Teresópolis, alguns em lugares que eu acho que não deveriam ser construídos. Como é o caso de um ali na Tijuca. Primeiro dizer que é gratificante constatar que a natureza está resistindo. Em alguns casos, está até dando demonstração de que venceu, de que está vencendo aquilo ali. Essa questão de respeito ao crescimento desordenado. O que é bom para Teresópolis não necessariamente é bom economicamente. Ou o que é bom economicamente não é bom para a natureza de Teresópolis. Qual é o viés a ser preservado? O econômico ou a natureza? Nós vivemos num município que causa inveja em qualquer outro município do estado. Por conta da nossa pujança econômica? Não, porque é um município sem renda, mas por conta da nossa natureza ainda pujante. Então é questão de eleger a natureza. A partir daí, você não pode conceder construção de condomínio, construção de prédios de maneira indiscriminada. O Alto era um bairro charmoso. Matas e matas foram jogadas no chão para atender a especulação imobiliária. Prédios e mais prédios, condomínios seguidos de condomínios, são edificados não só no Alto, como na Tijuca e em outros bairros do nosso município. E você observa ali, no máximo 30% são moradores. São especuladores da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais, que vêm aqui, investem o seu dinheiro, recurso que não fica no município, não gera renda para o nosso município, desmatam a nossa cidade. Então, essa é uma questão, isso sim, isso é uma questão de governo. Nós temos que, numa situação dessa aí, eleger o viés. O viés é a nossa natureza. A partir daí, nós vamos falar da tentativa de estabelecer aqui uma pujança econômica. Eu lembro que o Geraldo Menezes, candidato a prefeito, falou em trazer, e continua achando que deve ser assim, um polo de indústria para Teresópolis. Que indústria tem que trazer para cá? Indústria possível, preservando a natureza. Olha aquele Albuquerque, o tamanho de Albuquerque. Para nós gerarmos renda para a população de Teresópolis, não ficar escravo do comércio ou da folha de pagamento da prefeitura, que se atrasar vira um caos ainda maior para os nossos cidadãos, para a nossa cidade. O que é sem renda? Você falou que nós somos num município sem renda. O município sem renda porque o jovem daqui vai trabalhar onde?
exclusivamente no comércio, que caminha com dificuldade. Já era difícil antes da pandemia, o que dirá depois da pandemia? Então, só resta ao Teresópolis, de modo geral, o comércio. Eu trago um dado para cá, e essa informação eu recebi antes de campanha, antes mesmo de registrar a candidatura a prefeito pelo PDT, como fiz, mas eu trouxe para cá que vários prédios em Teresópolis, alguns condomínios dessa cidade, foram construídos com empresa de fora daqui. Empresa de Minas Gerais, empresa do Espírito Santo. Isso é um absurdo, nem para poder garantir a mão de obra local nessa construção civil. Porque a construção civil gera emprego. Agora, nós construímos bastante. A rigor, você não deveria ter um pedreiro, um trabalhador na construção civil em Teresópolis desempregado, dado o volume de obra que tem aqui. E o que você mais tem é o desempregado local. Agora, chega lá e pede a carteira daquele pedreiro, daquele servente, e vai ver se ela não tem ES, Espírito Santo, MG, Minas Gerais. Já vem com pacote pronto, com construtoras prontas para cá. Isso não gera renda para a nossa cidade. As indústrias geram renda. Isso você corrige. Isso é uma questão de política de governo. Do prefeito se levantar e estar lá, me dá a carteira de trabalho, com multas pesadas, com impedimento de continuidade da construção. Mas as coisas, infelizmente, no município com 130 anos, não acontecem assim. Teresópolis deveria ter como um símbolo político uma mão colocada sobre a cabeça daqueles que tanto mal fizeram essa cidade. É impressionante como a classe política não reage às questões políticas mal feitas nesse município. E é importante que reajam. Você também falou que Teresópolis, que nós precisávamos, e que você tem a ideia, um projeto, de trazer indústrias para cá. Eu acho que indústria para cá é muito difícil eles virem, por causa da distância que nós estamos do cais do porto, nós temos uma serra, e a distância que nós estamos da Rio-São Paulo, da Dutra. Então, eles estão indo para a Baixada Fluminense, ali para a região de Rio Bonito, Itaboraí, as indústrias estão se estabelecendo ali. O que poderia trazer para cá, dado a isso que eu estou dizendo, da distância que nós estamos do porto e da Dutra? Essa distância, de certa forma, você combate com incentivos. E tem uma serra também. Tá? Mas é fato o que você está informando. Mas a indústria tecnológica, essa é a grande indústria a ser perseguida aqui. Sim, que é o viés do momento, né? Sim. E será futuramente também. Com certeza, com certeza. Eu tinha outras informações de indústrias na época de campanha, né? Com interesse aqui. Eu fui advogado, por exemplo, da Turbomeca do Brasil durante muito tempo. A Turbomeca ocupa uma área de uns 40 mil metros quadrados em Xerém, em Duque de Caxias. E, para quem não sabe, a Turbomeca faz manutenção de motores de helicóptero, quase que com exclusividade no Brasil. Cada motor de helicóptero, para vocês que não têm noção do custo disso, ele fica entre 600 mil e 1,5 milhão de manutenção. O ISS é de 5%. Ora, se você acena para uma turbomeca dessa para ficar nessa empresa, tá? Com ISS de 2,5%, por que eles não virão para Teresópolis? Se você acena com uma área, até porque a mão de obra da turbomeca, eu fui advogado da turbomeca durante 14 anos, ela é toda de Petrópolis, da antiga Selma. Ônibus e mais ônibus vêm de Petrópolis para ali. Eu mencionei um dado, uma empresa que não tem a ver com a questão tecnológica. Tá? E também a questão tecnológica. Olha o que aconteceu com Rio Bonito, fugindo desse nicho. Mas deu incentivo e deixou de ser só mais uma cidadezinha que compunha as 92 do estado do Rio de Janeiro. Passou a ser uma cidade de boa pujança econômica. É preciso dar o primeiro passo. Não tem uma fórmula, isso aqui vai dar desse jeito. Mas trazer isso ao debate para a sociedade. Que isso venha para a nossa cidade. Eu costumo dizer que, politicamente, eu comecei muito tarde. Eu sempre atuei em política, gosto de política, mas nunca fui candidato. A não ser as presidências da Ordem dos Advogados do Brasil de Duque de Caxias, que é o meu município de origem, e instituição que eu presidi por 4 mandatos consecutivos.
mas nunca fui candidato. Fui presidente do PSDB de Caxias, com um Zito dentro, mas nunca fui candidato. Então, com 68 anos de idade, eu não posso ter a pretensão de criar uma escola em Teresópolis, pelo amor de Deus. Eu estou deixando a minha contribuição cidadã e que isso fique, que isso sirva, seja útil para a sociedade como um todo. Como um caminho bom para a cidadania. Você falou Rio Bonito, né? Realmente, Rio Bonito, ele tinha toda uma expectativa de Rio Bonito, Itaboraí, aquela região toda ali, Magé, São Gonçalo. A expectativa era no polo petroquímico, né? Que acabou que o polo petroquímico deu no que deu, aquela história da corrupção toda, enfim. E aí eles partiram para as indústrias, né? Rio Bonito, principalmente. De reduzir o ICM e vem para cá, e como é próximo, né? Próxima ponte, próxima saída, e está sendo muito bom para aquela região. Deixa eu dar uma passada aqui, que eu já tenho algumas pessoas pelo Facebook. O Ricardo Wagner fez um comentário anterior, falando do absurdo de crianças de 12 e 13 anos tendo que estar na fila, porque não podem ter direito ao drive-thru. Pessoas ficaram até 4 horas em Pessegueiros, no drive-thru, aguardando para a vacina, porque tem muita gente, acredito eu, né? Para essa faixa etária, normalmente, há acompanhamento de responsável pelas crianças. E o Cristiano Gil já entrou e falou, isso é verdade, no caso que o Geraldo falou aqui para a gente. Isso é verdade, presenciei já e pesquisei muitas empresas em Teresópolis, traz toda a sua mão de obra junto com ela e não contratam ninguém. Já reclamei várias vezes e a cidade produz, gera emprego para quem não mora, para o pessoal de fora, para quem não mora aqui. Cristiano Gil, que é operário, trabalha em empresa de construção civil, concordando com o que você falou. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre a Original Drogaria e o telefone lá de Bom Sucesso. A Original Drogaria está em Bom Sucesso. Está ali o 988-496913 e o 2641-1886. A entrega mais rápida da cidade em Bom Sucesso. Bom Sucesso, Santa Rosa, Motas, Independente, Água Quente, toda aquela região ali, Vieira e próprio Bom Sucesso, toda aquela região ali, pode comprar no delivery da Original Drogarias. E também tem o delivery de Vargem Grande. Rapidamente, o comercial, a gente volta conversando com Geraldo Menezes.